Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no primeiro livro de Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 28. Crônicas é um nome cristão, que na verdade foi dado quando foi feita a tradução por Jerônimo, no século IV, da Bíblia hebraica para o latim, né? E nós temos Antigo Testamento, já foi pego a Septuaginta, que já havia, e aí Jerônimo, ele trouxe o texto que havia no grego para o latim, e ele mudou o nome, que na Bíblia hebraica, na verdade, são livros, ou o livro dos tempos, o livro dos dias. Porque na Bíblia hebraica não existe primeiro e segundo crônicas, é apenas o livro que seria o livro de crônicas, mas na verdade é o livro dos tempos. Mas nós conhecemos como crônicas, e na verdade é um bom título pela proposta do autor deste livro, para nós dois, na Bíblia hebraica apenas um, que na verdade nós entendemos como a tradição hebraica acredita, como a tradição dos hebreus acredita, que foi escrita por Esdras. Eu também acredito que esse livro foi escrito por Esdras. Nós vamos ler capítulo 28, de 8 a 9. E vamos observar esse texto a partir de hoje. Diz assim, 1 Crônicas 28, versículo 8. Agora, pois, perante todo Israel, a congregação do Senhor, e perante o nosso Deus que me ouve, eu vos digo, guardai todos os mandamentos do Senhor vosso Deus, e empenhai-vos por eles, para que possuais esta boa terra e a deixeis como herança a vossos filhos para sempre. Tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o de coração íntegro e alma voluntária, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se o buscares, ele deixará achar-se por ti. Se o deixares, ele te rejeitará para sempre. Amém, irmãos? Com certeza, um dos momentos mais difíceis na história do povo de Israel foi o período em que eles foram levados para o cativeiro da Babilônia. E foi muito difícil porque, apesar de muitos profetas terem pregado que isso iria acontecer caso eles não voltassem arrependidos para a lei de Moisés, muitos não acreditaram, mas isso aconteceu. Eles foram levados cativos para a Babilônia. E um dos salmos que nós temos escritos nesse período é o Salmo 137. E no verso 1 do Salmo 137, revela muito o coração do povo lá no cativeiro, quando diz: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião, lembrando-nos do monte onde estava Jerusalém e o templo de Jerusalém. Eles estavam muito tristes por aquilo que havia acontecido, porque eles não estavam acreditando que aquilo iria acontecer com Jerusalém ou com o templo de Salomão. Daniel, um homem exemplar, um homem devoto a Deus, na verdade o seu exemplo está em sua devoção a Deus. Ele, lendo as Escrituras, lá no cativeiro babilônico, ele entendeu por meio do profeta Jeremias que o tempo do cativeiro seria de 70 anos. E isso ele escreve no capítulo 9, versículo 2 do seu livro. Mas nós temos agora um outro momento muito difícil na história de Israel, que foi exatamente o tempo que se completou, o tempo do cativeiro de 70 anos, e eles precisavam voltar. Esse foi também um dos momentos mais difíceis para eles, porque, queridos, quando nós lemos os livros de Neemias, o livro de Esdras, quando nós lemos Zacarias, quando nós lemos Ageu, quando nós lemos Malaquias, nós estamos exatamente nesse contexto do retorno do cativeiro. E quando você lê Esdras, quando você lê Neemias, você percebe que eles encontram, quando eles voltam, muitas ruínas. A cidade está em ruínas, os muros estão em ruínas, o templo está em ruína, as plantações está tudo destruído. Eles têm diante dos seus olhos ruínas, apenas ruínas. E eles são levantados por Deus para reconstruírem.
todas as coisas. Neemias, ele reconstrói os muros, mas depois que o templo foi reconstruído. Então esses homens que voltaram do cativeiro, eles experimentaram momentos difíceis. E eles lutaram na dependência de Deus, com a liderança de Neemias, com a liderança de Esdras, com a liderança do príncipe herdeiro do trono, Zorobabel, com a liderança do sumo sacerdote Josué. Eles reconstruíram o templo, reconstruíram o muro, mas eles estavam começando a cair num descrédito sobre as promessas de Deus em relação ao Messias. E eles começaram a olhar para suas próprias necessidades. Eles começaram a buscar construir suas próprias vidas, edificar as suas próprias vidas. E eles começaram a se afastar daquilo que o Senhor havia colocado no coração do povo. Aquela expectativa messiânica começou a apagar, a obra começou a ser relaxada no templo. Nós temos o livro de Malaquias, que foi um livro escrito pelo profeta, falando diretamente aos sacerdotes de Israel. Meus irmãos, eles estavam caindo numa apatia espiritual. Provavelmente, eles começaram a ignorar as promessas feitas a Davi pelo Senhor. Muitos começaram a viver suas próprias vidas e estavam agora se esquecendo da vida com o Senhor. O profeta Ageu, no capítulo 1 do seu livro, ele fala exatamente isso. Deus está furando o saco de vocês. Vocês ajuntam e vocês não conseguem ter frutos do que vocês colhem. Sabe por quê? Porque Deus está furando. Vocês estão colocando tudo no celeiro e Deus está indo lá e está fazendo com que tudo vá embora. Sabe por quê? Porque cada um corre para edificar a sua própria casa e vocês se esquecem da minha casa. Muitos da liderança sacerdotal estavam servindo ao Senhor de forma leviana. Leia o livro do profeta Malaquias. O que o povo que voltou do cativeiro precisava, ele precisava ser lembrado que as promessas de Deus do reino messiânico feitas a Davi estavam fundamentadas desde Adão e os alcançava em suas gerações, mesmo depois do cativeiro. Por isso, o livro de Crônicas, o primeiro capítulo, até o capítulo 9, você só vai encontrar genealogia. E no capítulo 1 ele começa em Adão, e ele passa até Davi. E eles que voltaram do cativeiro, eles começam a perceber com o livro de Crônicas que eles fazem parte dessa geração eleita, preservada por Deus, prometida a Davi. Meus irmãos, foi nesse tempo que o livro de Crônicas, ou os livros de Crônicas, eles foram escritos por Esdras. Qual o objetivo? O objetivo foi mostrar que a providência de Deus estava preservando-os como povo eleito, e também lembrando este povo que a obediência e a fidelidade a Deus era a base da preservação do povo de Deus. Eles precisavam ser lembrados disso. E Esdras escreve crônicas para lembrá-los das promessas de Deus e lembrá-los que eles precisam olhar para o que Deus estava fazendo na história deles, para que eles permanecessem obedientes e fiéis a Deus, confiantes no cuidado do Senhor. Mas eu quero lembrar os irmãos quem são essas pessoas. Quem são os primeiros leitores do livro de Crônicas? Os primeiros leitores do livro de Crônicas são aqueles que estão voltando de um cativeiro que foi provocado exatamente pela infidelidade deles a Deus. Eles sofreram como povo na Babilônia exatamente pela infidelidade a Deus. E agora eles estão experimentando, depois de muitas bênçãos que Deus estava dando a eles, Deus os ajudou, eles reconstruíram, o templo estava de pé, o segundo templo, depois, diante de tantas lutas, o Senhor estava com eles. Mas, meus irmãos, é normal no meio do povo de Deus, quando as coisas aparentemente estão bem, nós começamos a olhar para outras direções e começamos a nos afastar daquilo que tem a ver com a nossa essência como povo de Deus. E a apatia espiritual, ela nos assola muitas vezes.
E olhando especificamente para esse registro de Esdras, o capítulo 28, meus irmãos, nós temos o registro de Davi, no final de sua vida, um idoso, convocando toda a liderança de Israel, chamando seu filho Salomão e dando a eles conselhos sábios, mas com frutos eternos. E nós vamos pensar, meus irmãos, sobre esses conselhos sábios com frutos eternos, que deveriam redirecionar a vida dos que retornaram. E eles deveriam olhar para como tudo começou, como Deus estava agindo, e como eles, que estavam tão distantes de Davi e Salomão, deveriam observar as promessas de Deus sendo dadas a Davi e alcançando-os num momento tão distante da história do povo. E esses conselhos sábios, eles saem do grande rei, o grande rei Davi. São conselhos do rei para o seu filho Salomão, o futuro rei. Então nós vamos observar, meus irmãos, a partir de hoje, alguns conselhos de Davi. O primeiro conselho que foi dado a Davi, que foi dado a Salomão por Davi, que foi lido em primeiro lugar por este povo que voltou do cativeiro, que estava agora experimentando uma apatia espiritual. O primeiro conselho diz: se aproprie da vida que Deus colocou diante de seus olhos. Se aproprie da vida que Deus colocou diante dos seus olhos. No versículo 9, na parte A, nós percebemos Davi olhando para o seu filho. Nós vamos observar rapidamente como tudo começa com uma convocação no versículo 1. Davi, ele convoca a liderança de Israel. E Davi começa a falar para esses líderes algo que Deus havia falado com ele. Mas no versículo 9, ele se volta para Salomão, o seu filho, que seria rei em seu lugar, e ele direciona os conselhos para o seu filho, o futuro rei de Israel. E ele diz assim: tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai. Tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai. Ou conheça o Deus de teu pai. É o conselho que eu dou para você, meu filho, futuro rei de Israel. Conheça o Deus que você viu na vida de teu pai. Ou seja, Salomão, a vida que você deveria se apropriar ou deve se apropriar, está diante dos seus olhos. Não está longe de você. Está na minha vida. Deus está colocando diante dos seus olhos uma vida que Ele deu para você um referencial de como deve ser vivida. Na dependência de Deus, tu, meu filho Salomão, conheça o Deus do teu pai, ou seja, conheça ao Deus já conhecido por você. Conheça ao Deus já conhecido por você. Meus irmãos, é muito interessante porque em Crônicas, o sucesso do povo de Deus está fundamentado no relacionamento de Deus com o povo. Você sabia que o sucesso da sua vida está fundamentado no seu relacionamento com Deus? Antes de dar muitos direcionamentos para Salomão, o primeiro conselho sábio que aquele velho homem Davi, um homem que andou com Deus, apesar de todos os seus pecados, apesar de todas as suas limitações, apesar de todos os seus erros, apesar de todos os sofrimentos como consequência do pecado, ele era um homem experiente em sua caminhada com Deus, e ele se volta para o seu filho e diz: meu filho, você que será rei em Israel, conheça o Deus do teu pai. Conheça o Deus que já foi revelado diante dos seus olhos. É o que você precisa. É interessante porque o conselho de Davi, ele não está relacionado a algo distante, como a NVT, uma tradução, uma versão que eu gosto muito da Bíblia, ela traduziu. Ela traduziu como se Davi estivesse falando para Salomão: Salomão, conheça o Deus dos teus antepassados. Mas isso não se sustenta no discurso, na narrativa. Davi está fazendo referência a ele. Conheça o Deus que você já conhece. Não na vida dos teus antepassados.
mas na vida do teu pai. Meus irmãos, muitos afirmam, em todos os livros quase que nós lemos sobre a biografia de Davi, que Davi foi um excelente rei, mas um péssimo pai. Você já viu isso? E é verdade. Em muitos aspectos. Muitos aspectos. E muitas vezes nós não consideramos que todo o sofrimento da história de Davi, na verdade, tudo era consequência dos seus pecados. Davi realmente foi um excelente rei, mas não foi um bom pai. A questão é que, apesar de suas falhas, Davi deixou o melhor e o principal conselho ao seu jovem príncipe. E não é interessante? Porque Salomão, o homem que escreve a maior parte do livro de Provérbios, o livro de sabedoria, quando ele escreve o livro de Provérbios, ele está pensando em uma pessoa, no filho dele. E ele diz no capítulo 1 de Provérbios, versículo 8, filho meu, ouve o ensino de teu pai, e não deixes a instrução de tua mãe. Se Davi errou no básico da educação, como muitos afirmam, ele acertou no principal. Se ele errou no básico da educação dos filhos, ele acertou no principal, porque ele influenciou Salomão no principal. Porém, irmãos, há algo presente nesses conselhos sábios com valores eternos, que eles vão um pouco além de Davi e Salomão. Como eu disse, no versículo 1, Davi convoca toda a liderança de Israel, e Davi começa a explicar a forma como Deus estava conduzindo o povo. E Davi, para a liderança de Israel, Davi, ele diz que ele tinha um desejo no coração dele. Deus elevou Davi de tal forma que Davi já tinha muitas riquezas. E Davi olha para a arca da aliança que estava em uma barraca, em uma tenda, e Davi fica muito incomodado. Sabe quando você experimenta o melhor de Deus, mas você percebe que você não tem dado o melhor para Deus, e isso te incomoda? Davi, ele estava incomodado ao olhar para a arca do Senhor, que representava a presença de Deus com o seu povo, ele habitando num palácio, e a arca em uma tenda, e ele tem um desejo no coração. Ele diz assim, eu vou construir um templo para a arca do Senhor. E ele fala com o profeta Natã. O profeta Natã olha para ele e fala assim, Davi, faça tudo o que está no teu coração. E Davi diz assim, amém, eu vou começar a construir um grande templo para o Senhor. Deus chega em Natã naquela mesma noite e diz, Natã, volte. Você foi um conselheiro bíblico que errou. Volte e diga a Davi o seguinte, você construirá casa para mim? Eu nunca habitei em nenhum lugar feito por mãos humanas. Eu vou construir uma casa para você. Eu vou estabelecer o seu reino para sempre. E Davi está contando isso para a liderança de Israel. Olha o versículo 2 e o versículo 3, o que ele disse. Pôs-se o rei Davi em pé e disse, ouvi-me, irmãos meus e povo meu. Era meu propósito de coração edificar uma casa de repouso para a arca da aliança do Senhor e para o estrado dos pés do nosso Deus. E eu tinha feito o preparo para edificar. Porém Deus me disse, não edificarás casa a meu nome, porque és homem de guerra e derramaste muito sangue. Ele está contando para a liderança de Israel. E vendo o coração de Davi, Deus não rejeitou o projeto de Davi. Deus só falou para Davi, Davi, você tem muito sangue em suas mãos. Você não construirá uma casa para mim. O seu filho Salomão irá construir uma casa. Você vai dar todas as orientações, o projeto é seu, mas ele vai construir. E veja do versículo 6 ao versículo 7, ele está dizendo isso. Irmãos. Versículo 2 e 3, versículo 6 e 7, é isso mesmo. E me disse, Deus me disse, teu filho Salomão é quem edificará a minha casa e os meus atos, porque eu o escolhi para filho e lhe serei por pai. Estabelecerei o seu reino para sempre, se perseverar ele em cumprir os meus mandamentos e os meus juízos, como até o dia de hoje. E queridos, apesar de Salomão conhecer todo o projeto do templo, porque Davi deu a ele, dos versículos 11 a 19, os detalhes do projeto, apesar disso,
Davi sabia, meus irmãos, que o principal para o seu filho, antes de começar a obra que estava diante de suas mãos, era conhecer o Deus desta obra. E Davi, ele se preocupa com isso. No versículo 8, Davi disse para a liderança de Israel: vocês precisam se atentar aos mandamentos do Senhor, vocês devem se empenhar em guardar os mandamentos do Senhor. Aí ele se volta para o filho dele, que estava entre os líderes de Israel, e ele diz: tu, pois, filho meu. Parece Paulo falando com Timóteo. Tu, meu filho. Diante de tudo isso, diante do grande projeto que eu vou entregar em suas mãos, que Deus estará entregando em tuas mãos, o principal conselho é: antes de edificar, antes de fazer a obra de Deus, conheça o Deus que já deu a você referenciais sobre ele. Meus irmãos, Davi sabia que a obra que estava sendo dada a Salomão era algo muito grande, muito grandioso, e seria possível realizar na força do homem. Muitas coisas que Deus coloca diante de nossas mãos é possível realizar na nossa força. Nós conseguimos edificar, mas Davi não quer que Salomão realize a obra do Senhor sem conhecer ao Senhor. Realizar a obra de Deus sem conhecer o Deus da obra é roubar a glória de Deus e transferi-la para o homem. E Davi não quer que isso aconteça para o seu filho. Ele é um pai que ama seu filho. Ele é um pai que ama Deus. Ele é um pai que ama o povo de Deus. Ele é o rei de Israel. Mas o melhor conselho e principal que ele dá para o seu grande futuro rei, o maior rei de Israel depois de Davi, Salomão, o maior reino da história de Israel nas mãos de um rei, o primeiro conselho deste homem é: conheça o Deus do seu pai. Eu espero que nós, como pais e homens da igreja, possamos dizer isso para os nossos filhos. Antes de tentar fazer qualquer coisa para Deus, conheça o meu Deus. Conheça o Deus que você viu na minha vida. Conheça o Deus que você viu se manifestando na minha vida, meu filho. Meus irmãos, mesmo que o templo ficasse conhecido como o Templo de Salomão, e ficou conhecido como o Templo de Salomão, ao conhecer a Deus, Salomão saberia que o templo não era dele, e nenhuma glória estava sobre ele na construção do templo. Meus queridos irmãos, que exemplo esse texto e que impacto esse texto de Esdras deve ter causado naqueles que estavam naquele momento da história de Israel, depois de terem passado por tantas experiências na reconstrução, tantas lutas, agora estavam apáticos na fé, apáticos na caminhada com Deus, e eles recebem esse texto que mostra exatamente esse momento em que o grande rei Davi está falando com o seu filho sobre o início do projeto, do primeiro templo. Conheça Deus. O que Deus mais deseja de você não é o que você tem para oferecer em serviço a Ele, mas é conhecê-lo como seu Deus pessoal. Então Esdras dá a esses reconstrutores agora apáticos as informações como começou a primeira construção. Começou com um grande conselho do rei Davi ao futuro rei Salomão: conheça o Deus do seu pai. Meus irmãos, serviu para os tempos de Esdras, serviu para Salomão lá atrás, para os líderes de Israel, serviu para aqueles que viriam depois de Davi, mas também serve para nós hoje, porque toda obra que Deus confia em nossas mãos é uma grande obra. Toda obra que Deus confia em nossas mãos é uma grande obra. Mas é uma grande obra não por causa da obra, mas por causa do Deus que confiou a nós.
E nós precisamos entender que sem cultivarmos o nosso conhecimento relacional com Deus, nos tornaremos apáticos na obra. Meus irmãos, isso é muito sério. Se você começa a fazer coisas para Deus, sem antes conhecer a Deus, você se tornará apático na obra de Deus. E você se afastará do propósito principal, e Davi sabe. Davi é ungido rei por Samuel. E depois que ele é ungido rei por Samuel, parece que Deus solta um cão chamado Saul. E esse homem persegue Davi. Imagine a mente deste homem. Ele foi ungido como rei, mas quem é rei é Saul. E ele está sendo perseguido por Saul de forma injusta. E quando ele tem a oportunidade de matar Saul, ele diz para Saul: por que você me persegue como um cão? O que eu fiz? Mas ele não faz isso, ele confia na providência de Deus. Mas Davi, antes de ser rei de Israel, ele tinha que conhecer o seu Deus. O seu Deus. Você está entendendo o que Deus está fazendo com você? Deus confiou a você uma grande obra. Antes de você dedicar a essa obra, com todas as suas forças, na sua dependência, no seu braço, Deus quer que você ouça esse primeiro conselho de Davi ao seu filho: conheça o Deus que já se tornou conhecido a você. Sua caminhada com Deus é uma grande obra, querido, que Deus iniciou em sua vida desde o dia que Ele revelou Cristo a você. Filipenses 1:6, Filipenses 2, versículo 12. O seu casamento é uma grande obra. É uma grande obra que Deus confiou em suas mãos para você administrar e edificar. Os seus filhos são uma grande obra confiada a você para a glória dEle. Seus dons, seus talentos, são uma grande obra que Deus deu para você, não edificar a sua vida, mas edificar a igreja de Cristo. São grandes obras que foram colocadas em nossas mãos para edificação. E Deus sabe que nós temos capacidade de fazer muitas coisas na nossa força. Deus sabe que nós temos capacidade de fazer muitas coisas a partir de nossas habilidades. Deus sabe que nós podemos construir muitas coisas a partir dos nossos esforços, mas não esqueça disso, a glória virá sobre você. Deus não te chamou para isso. Conhecer ao Deus é o mais importante para se fazer a obra de Deus. Conhecer a Deus vem em primeiro lugar, antes de fazer a obra de Deus. E nós fomos lembrados semana passada quem é o nosso Deus e Senhor. Você se lembra? Jesus Cristo. Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Senhor. Quando nós olhamos para Crônicas, percebemos que buscar ao Senhor, meus irmãos, é enfatizado 11 vezes em Crônicas. Então, quando nós olhamos para nós, a vida ela só faz sentido quando ela é vivida na direção que nos conduz para o entendimento de que o centro de nossa vida é Cristo. Cristo. E se Cristo é o centro de nossa vida, Ele deve ser o alvo de nossa busca. Tem muitas coisas que podemos fazer para Deus. Mas Davi nos ensina para aquele povo que voltou do cativeiro: olha, vocês fizeram, vocês edificaram os muros, vocês edificaram o templo, vocês reconstruíram. Mas agora, vocês precisam voltar e aprender o que Davi disse para o seu filho de Salomão antes de construir o primeiro grande templo: conheça a Deus. Podemos nomear com certeza, segundo Crônicas, que faz parte do mesmo livro, 7,14 como texto que resume, o texto que resume todo o livro de Crônicas. Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar
e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Sabe por quê? Porque o meu povo se voltou para o meu nome, se humilhou, orou, me buscou, se converteu dos seus maus caminhos, e eu venho sobre eles. Eu curo, eu restauro, mas quando o povo entende a direção que eles devem se voltar, em humildade, dependência e oração, e busca, e conversão. Arrependimento não é a presença de lágrimas, arrependimento é a presença de mudança. Eu não me demonstro arrependido porque eu choro, eu me demonstro arrependido porque eu mudo. Leonard Ravenhill disse: de que vale um conhecimento profundo se o nosso coração não tem profundidade espiritual? De que adianta termos uma boa posição perante os homens se não a temos aos olhos de Deus? Querido, nunca tente realizar a obra que Deus confiou a você na sua força. Isso revelará que você ainda não conhece como seu Deus e único Deus. Deus não quer que nós sejamos saqueadores de glória. Davi não queria isso para o seu filho. Salomão, não. Você precisa conhecer a Deus primeiro, sabe por quê? Porque senão a grande obra que Deus colocou em suas mãos, e você vai construir, nós vamos ver depois. Deus levanta muitas pessoas para ajudá-lo, mas o nome recairia sobre ele, a glória viria sobre ele, e Davi diz: não, meu filho, conheça Deus e você saberá redirecionar a glória. Sabe por que a glória de Deus ela tem saído de muitos templos evangélicos? Como nos tempos de Eli e acabou, foi-se a glória de Deus, porque os homens roubam a glória de Deus para eles. E a igreja hoje vive mais para exaltar nome de homens, nome de placas de igreja, aquilo que a igreja possui como belo, como grande, e rouba a glória de Deus. Porque é possível fazer a obra de Deus, irmãos, sem depender de Deus. Deuteronômio 8, 17 e 18, Moisés disse ao povo: não digas no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força. É Ele que te dá força para realizar aquilo que Ele colocou em suas mãos. Ser pai para a glória de Deus é na força de Deus. Realizar a obra para a glória de Deus é na força do Senhor. Construir ou reconstruir aquilo que Deus coloca em nossas mãos para edificar é na força do Senhor. Mas só é possível viver assim quando eu conheço o Deus da obra. Esse não é o conselho para quem não conhece a Deus, eu creio que você percebeu isso. É um conselho para quem tem referenciais. Conheça o Deus que já te deu referenciais para seguir. E Salomão sabia que o Deus do pai dele era um Deus pessoal, um Deus provedor, um Deus fiel e um Deus zeloso com aquilo que é dele. Isso nos leva para o segundo e último conselho desta noite. Dedique-se à vida que Deus concedeu a você. Está ainda no verso 9. Davi diz a Salomão: conheça o Deus de teu pai e sirva-o. Parece que são coisas que estão interligadas, mas não necessariamente. O que Davi está mostrando para Salomão é: dedique-se à vida que Deus concedeu a você. Ele está contando para a liderança de Israel que ele tinha um desejo de construir, mas Deus disse não. E Deus concedeu, e ele diz isso, ele conta isso, depois você lê em casa, meus líderes do meu povo, tinha muitos irmãos da casa de meu pai, e Deus me escolheu, Deus me separou do rebanho, eu pastoreava ovelhas, Deus me separou do rebanho, dentre muitos filhos do meu pai, e Deus me separou para guiar o seu povo, e Deus me deu muitos filhos, é isso que ele vai dizer, muitos filhos, mas desses muitos filhos que o Senhor me deu, ele escolheu Salomão
para edificar essa grande obra. Aí ele se volta para Salomão: meu filho, conheça o meu Deus, e depois que você conhecê-lo, se entregue, sirva-o. E ele vai ensinar como. Nós vamos observar. Mas vocês se lembram quem são os primeiros leitores desse livro? Os primeiros leitores desse livro são aqueles que, após se construírem, eles estavam se dedicando a outras coisas e ficando apáticos da fé. Por isso que Esdras escreve crônicas. Eles já ouviram que, assim como Salomão ouviu de Davi, primeiro devemos conhecer a Deus, para depois servi-lo como Deus e Senhor. Sabe por quê, irmãos? Sabem por quê? É possível conhecer a Deus. É possível conhecer o que Deus deseja. É possível conhecer os seus propósitos e não servi-lo como Senhor. É possível. E conhecer a Deus e não servi-lo como Senhor é totalmente incoerente com o conhecimento de Deus. Conheçam e sirvam. Conheçam e sirvam. Não sirva antes de conhecê-lo, mas se conhece, sirva. Ah, eu conheço a Deus. A sua vida vai mostrar. Eu sirvo. Pode ser que você sirva muito e não conheça a Deus. Por isso que Davi vai falar depois que Deus esquadrinha os corações e Ele sonda os pensamentos. Conheçam e sirvam. Mas também há algo aqui a mais que Davi está passando, meus irmãos. Como eu disse, Davi já é um idoso e ele conhece a Deus. Davi, foi ele quem escreveu o Salmo 51. E no Salmo 51 ele disse: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás a Deus. Sabe quais são as atividades, os sacrifícios de adoração que Deus se agrada? Não tem a ver com sacrifícios, tem a ver com um coração quebrantado, um coração contrito. Deus não despreza. Então, Deus ele não se encanta com feitos de adoração. Deus, ele se alegra com intenções de corações. E por amar a Deus, como eu disse, amar o seu filho, amar o seu povo, o segundo conselho de Davi, com frutos eternos, ensina, meus irmãos, e vamos caminhando para o fim, como nós devemos servir a Deus, considerando como Senhor. E ele diz, na continuação do texto, de coração íntegro. Conheça Deus, conheça o Deus do teu pai, meu filho, e sirvam, mas sirvam de coração íntegro. O que isso significa? Davi está dizendo para o seu filho: não sirva a Deus parcialmente. Se você conhece o Deus do seu pai, o meu Deus, o Deus de Davi, você vai saber que você deve servi-lo de coração íntegro. Não sirva a Deus, meu filho, parcialmente. Não sirva a Deus entregando-se pela metade. Não sirva a Deus com o coração dividido. Sirva a Deus com interesse de coração. Sirva a Deus de todo o seu coração. Isso é coração íntegro, é coração inteiro. Não sirva parcialmente, mas se entregue. E ele continua e diz: e de alma voluntária. Que receita! Conheça a Deus, futuro rei de Israel, antes de realizar esse projeto que está nas tuas mãos. E dedique-se à obra. Mas dedique-se à obra não de qualquer forma. Dedique-se à obra de coração íntegro. E de alma voluntária. Sabe o que é alma voluntária? A alegria em realizar a obra. Não sirva a Deus, meu filho, como se fosse um fardo. Não sirva a Deus, meu filho, com pesar ou de forma relaxada. Sirva a Deus com alegria na alma. Não é assim que o apóstolo Paulo ensina a igreja, que Deus se alegra, aquele que dá com alegria. Você que tem visitado a nossa igreja, é uma alegria para nós tê-lo aqui. Mas nós não estamos interessados no seu dízimo e na sua oferta.
Nós louvamos a Deus pelo seu coração, mas se você não entregar primeiro a sua vida e o seu coração com alegria, de nada adianta você entregar sua oferta a Deus. Eu conheço pais de filhos crentes afastados da igreja, que o filho pede para o pai entregar o dízimo, e o pai entrega o filho do dízimo, que não quer saber de Deus. Que desespero isso produz na minha alma quando eu ouço uma coisa dessas. Quem disse que Deus está aceitando o dízimo desse jovem? Deus não está preocupado com o dinheiro dele, Deus quer o coração dele entregue. E Deus não quer, meus irmãos, que nós o sirvamos pela metade, parcialmente. Ele quer que nós o sirvamos com interesse de coração e com alegria em nossa alma. Não como um peso, como um fardo. Não, é difícil, é. É opressor muitas vezes da parte do inimigo, é. As lutas são terríveis, são. Nós nos frustramos com irmãos e frustramos irmãos, sim, mas a obra de Deus deve ser feita com alegria. Alegria na alma. Agora veja que interessante. O profeta Malaquias foi contemporâneo de Esdras. Está chovendo, irmãos. Você esqueceu a janela aberta. Agora não dá para fazer mais nada. Preste atenção no sermão e depois você resolve o que vai acontecer lá. Amém, irmãos? Amém. Então vamos voltar para cá. Malaquias, ele era contemporâneo de Esdras. Malaquias leu Crônicas. Crônicas foi escrito para os sacerdotes no tempo de Malaquias, mas Deus é um Deus tão amoroso que Ele não entrega apenas o texto, Ele levanta profetas. O profeta Ageu é levantado para falar com o povo, o profeta Malaquias é levantado para falar com os sacerdotes, e olha o que ele diz aos sacerdotes: vocês dizem, Deus falando, vocês dizem que canseira, e vocês me desprezam, diz o Senhor dos Exércitos. Vocês oferecem o novilho dilacerado, o coxo, o enfermo, e assim vocês fazem oferta. Eu aceitarei isso da vossa mão, diz o Senhor Deus, pois o maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete ao Senhor o melhor e oferece o defeituoso, porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, o meu nome é terrível entre as nações. Sacerdotes, vocês dizem, enquanto realizam a minha obra, que canseira. Oferecem o melhor a Deus, mas entregam o pior, entregam o defeituoso. E nós, meus irmãos, como povo de Deus, podemos fazer isso. Levantamos as nossas mãos no culto, falando que Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o único Deus, Ele é o único digno de todo louvor, mas nós entregamos em nossas orações o melhor, mas na prática entregamos o defeituoso, entregamos o pior. Não servimos com coração íntegro, não servimos com alma voluntária, com alegria. Essa palavra é para nós. Joe Owen, o puritano, disse com razão: um senso correto do amor de Cristo na cruz está na base de toda a verdadeira mortificação espiritual e entrega. Eu já contei para os irmãos essa ilustração verdadeira. Eu a ouvi de um pastor, um velho pastor. E ele disse que certa vez ele estava pregando no templo, isso aconteceu comigo, algo parecido, mas não igual. Mas ele estava pregando e ele estava convocando a igreja a uma entrega ao Senhor. E ele percebeu, no contexto da igreja que ele participava, que no final do culto, quando ele fazia o apelo, isso é comum em muitas igrejas, 2 jovens sempre vinham à frente, quase todo sermão, se dedicando ao Senhor. Todo sermão que convocava o povo a se entregar ao Senhor, eles vinham à frente. E aquilo entristecia. Ele não se alegrava, porque aquilo sempre se repetia, e aqueles jovens nunca se entregavam. E aí, de repente, no final daquele culto, quando ele fez aquele apelo sobre entrega, e aqueles 2 jovens novamente vieram à frente, um de um lado e um do outro. Eu acho que eles combinavam, vamos lá, vamos lá. E aí, de repente, apareceu um moço, se arrastando na porta da igreja. Ele não tinha a parte de baixo do corpo. E ele perguntou para o rapaz na recepção: eu posso entrar? O rapaz falou: pode.
E a igreja estava orando e o pastor falou assim: você foi chamado para se entregar a Deus, entregar a sua vida ao Senhor. E aquele jovem gritou lá: pastor, esse Deus entrega, ele aceita um homem pela metade. E aquele pastor olhou para os dois jovens, olhou para aquele homem e de forma muito sábia disse: Deus prefere um homem pela metade que se entrega por inteiro, do que homens por inteiro que se entregam pela metade. Como tem sido a sua entrega? Como você tem servido ao Senhor? Meus amados, que lição maravilhosa de Esdras para aqueles que estavam com a responsabilidade de reconstruíram, mas agora a entrega e a dedicação já não eram mais a mesma. Vocês percebem? Porque são conselhos sábios, com frutos eternos. Foi para Salomão na construção do templo, foi para o príncipe Zorobabel, foi para o sumo sacerdote Josué, foi também para Neemias, foi para Esdras, foi para todo o povo do pós-exílio. É para nós hoje. Eu não sei se você percebeu, mas você tem uma grande obra em suas mãos. Se você é crente em Jesus Cristo, você tem uma grande obra em suas mãos. E meu irmão, minha irmã, que grande obra é essa que está em suas mãos? Você já identificou? Então, alguns conselhos práticos. Se entregue por inteiro na edificação dessa obra. Mas não faça isso sem antes conhecer o seu Deus. Tem algo grande para você realizar, mas não faça sem antes conhecer a Deus. E eu estou falando de um conhecimento relacional. Eu não estou falando daquele conhecimento que você sabe que você precisa ter. Eu estou falando daquele conhecimento que você buscará ter. Talvez seja o seu casamento. Talvez seja seus filhos. Talvez seja um filho. Talvez seja um neto. Talvez seja a igreja de Jesus. Mas a obra é do Senhor. A obra do Senhor, então não seja parcial nessa entrega. E não se dedique a essa obra como se fosse um peso. Não se dedique a essa obra como se fosse um peso, apesar das dificuldades. Não seja como sacerdotes, no período de Malaquias, de Esdras, que ouviu da parte do Senhor: vocês tendo o melhor, vocês oferecem um animal defeituoso. Sabe por quê, irmãos? E nós vamos concluir. Sabe por que isso? Porque Davi vai falar para o seu filho: Salomão, mesmo que você tente se esconder, Deus sabe como você realiza a obra. Ele diz isso: meu filho, sabe por que você deve servir a Deus com interesse de coração e alegria? Versículo 9, parte B. Porque o Senhor esquadrinha todos os corações. Que corações são esses? Que corações são esses que o Senhor esquadrinha? Nós sabemos que Deus esquadrinha todos os corações, mas aqui são os corações daqueles que foram chamados para realizar a obra. Deus esquadrinha todos os corações e penetra todos os desejos do pensamento. Queridos, Deus vê aqueles que dizem que o conhecem, mas não o servem como o Senhor. Deus, ele vê aqueles que o servem, mas não o servem como devem. Não servem de entrega de coração e realizam a obra como se fosse um fardo. Vir ao culto é um fardo? Não venha. Eu não sou um pastor que vai te incentivar a fazer a coisa de qualquer forma. Eu poderia dizer: venha desse jeito que Deus vai renovar o seu coração. Não, não venha. O Senhor merece mais do que isso. Culto a Deus é privilégio. Ser membro de uma igreja
não é ser membro de um clube. Ser membro de uma igreja local é se envolver com a igreja, é se envolver com os irmãos, é estar presente, é viver a obra do Senhor. Então, se você não tem esse desejo, não seja membro desta igreja, nenhuma igreja. Porque a igreja de Cristo é para aqueles que foram chamados por Cristo e para Cristo. Se nós tivermos 5 pessoas entregues, devotas a Deus, Deus nos sustentará com 5 e realizará grande obra no mundo por meio de nossas vidas. Eu creio nisso. Mas será uma alegria ter você conosco, todos. Os membros, aqueles que querem se tornar e aqueles que ainda não são e são convidados a se tornar. Desde que você busque em primeiro lugar conhecer a Deus. Esse seja o seu principal propósito. E em segundo, servi-lo com inteireza de coração e com a alma voluntária. John Bunyan, ele disse com razão: não são os longos e profundos discursos, nem a linguagem eloquente que agrada os ouvidos do Senhor, mas o coração humilde, quebrantado e contrito. Eu quero dar agora a minha palavra para aquele que já entendeu, que recebeu uma grande obra das mãos do Senhor. Deus pensou em você para edificação da obra dele. Deus pensou em você. Mas a pergunta para você é: você tem buscado conhecer ao Senhor de forma relacional? Apesar de saber da grande obra que está em suas mãos e Deus confiou a você. Talvez esse tempo da sua vida tenha a ver exatamente com essa verdade: conhecer o Deus que já é conhecido. Você tem servido a esse Deus que está diante dos seus olhos? Meus irmãos, Jesus não é aquele que deve ser apenas admirado como Deus, como Senhor. Jesus, ele é adorado na forma como nós o servimos, como o único Deus. Então, como você tem servido a Ele naquilo que Ele colocou em suas mãos para edificar? Você se lembra de quando Jesus está caminhando e de repente Ele olha para um homem e diz assim: você vem e me siga. E aquele homem diz assim: ah, Senhor, me deixe primeiro sepultar o meu pai. Jesus diz: não, deixe que os mortos sepultem os mortos, mas você venha. Você não pode perder tempo quando Deus te chama. Não dê desculpas para o Senhor, porque não temos como dar. Se Ele te chama para Ele, deixe tudo por Ele. Como já disse certos pregadores do passado, Ele não quer nada além do que tudo. Não o que você tem, mas o que você é. O que o Deus que sonda nossos corações e pensamentos tem visto? O que Ele tem visto? O olhar dEle nesse momento, Ele entra em nossos corações, em nossas mentes, e o que Ele tem visto, eu já afirmei aos irmãos muitas vezes, Deus nos deu o privilégio de participar de toda a grande obra que Ele tem realizado, mesmo sabendo que Ele não precisa de nossa ajuda, Ele tem nos dado o privilégio de participarmos, mas é com Ele, se deleitando nele, tendo prazer nele, apesar de todas as lutas e dificuldades, nele, porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele para sempre. Amém. Eu vou ouvir isso. Puxa, pastor, o sermão hoje foi cajadada. Deixa eu dizer uma coisa para você. É diferente com Esdras. Esdras, ele não tem objetivo como o dos profetas em Crônicas.
Em Crônicas, o objetivo de Esdras não é castigar ou culpar o povo pelas suas culpas. Perceba que ele não menciona os pecados de Davi, ele não menciona os pecados de Salomão, que foram grandes. Nem os grandes pecados aqui desses líderes sacerdotais ele menciona, porque o desejo de Esdras é encorajar e estimular a fidelidade, a lealdade para com Deus. E ele vai dizer isso para Salomão, nós ainda vamos estudar isso nos próximos sermões. Mas olhe no versículo 20, o que ele quer que Salomão aprenda. Disse Davi a Salomão, seu filho, seja forte e corajoso e faze a obra. Não temas. Josué ouviu isso. Não temas, não te desanimes, porque o Senhor Deus, meu Deus, o Deus que você conhece, Salomão, Ele há de ser com você. Ele foi comigo, Ele não te deixará, não irá desamparar você, até que acabes todas as obras para o serviço da casa do Senhor. Deus estará com você, nessa obra que Ele confiou em suas mãos. Mas busque-o, sirva-o, de coração íntegro, de alma voluntária. Primeiro conheça o Deus desta obra, depois sirva a Deus nesta obra. Perceberam? Primeiro conheça o Deus desta obra, depois sirva a Deus nesta obra. Como? Coração íntegro, alma voluntária, disposta, porque Ele é digno do melhor. Mas tem outro motivo. Ele esquadrinha todos os pensamentos, todos os corações e penetra todos os desejos dos pensamentos. Vou terminar reforçando o que eu já falei. Você tem buscado conhecer o Deus desta obra que está nas suas mãos? Então, como você tem servido ao Deus desta obra? Nesta obra que está em suas mãos. A minha oração é que ao sondar os nossos corações nesta noite, que Ele está fazendo exatamente isso. Que ao sondar os nossos corações, como um Deus amoroso que é, Ele nos encontre buscando conhecê-lo intimamente. E que Ele encontre o nosso coração servindo com entrega, com alma voluntária, com amor, com alegria, porque Ele é digno de ser adorado dessa forma. Que Deus abençoe as nossas vidas. Amém? Amém.